Bom dia, meus amados e preciosos ouvintes, irmãos em Cristo Jesus. Neste momento, nesta manhã, nós queremos meditarmos um pouquinho sobre a mensagem Perguntas e Resposta número 3, a partir do parágrafo 251, pregada pelo profeta de Deus para esta era, 30 de agosto de 1964. E nós vamos tomar nesta mensagem algo que tem nos marcado, falado muito tempo, tem nos trazido uma reflexão sobre este assunto. Embora muitos não concordam, mas nós ficamos com aquilo que está escrito, que é o assim diz o Senhor. E o assim diz o Senhor só pode vir através da palavra, da mensagem do profeta de Deus. Não virá de outra forma. E antes de nós entrar na nossa programação, eu quero convidar a todos vocês da região de Guarujá, de próprio Guarujá, daqui da região. Nós estamos com uma campanha aqui na cidade de Guarujá de restauração de vidas, cura divina, libertação e restauração. E nós estamos convidando a todos vocês a estarem conosco nesta programação que se encerra no domingo. Então, que vai se encerrar no domingo. Sexta, sábado e domingo teremos culto especial, que com a presença do pastor Ivanildo, lá de Presidente Prudente, e a presença do pastor Aparecido Roberto Xavier, lá de Rio Claro, São Paulo. E eu também, que sou de Rio Claro, estado de São Paulo, estou aqui a semana inteira. E que Deus possa colocar no seu coração o desejo e a vontade de estar conosco nesta programação. O nosso tabernáculo aqui fica na Rua 1, número 4, na Vila Zilda. Rua 1, número 4, Vila Zilda. E você pode vir quase na esquina da principal. E você pode vir e ter um momento especial conosco. Na cidade de Rio Claro, nós estamos na Avenida 54A, número 599, no bairro Vila Nova, Rio Claro, estado de São Paulo. E as nossas reuniões ali são todas as quarta-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Então, tanto faz Rio Claro como aqui em Guarujá, você pode acompanhar a nossa programação, tá bom? E que Deus continue abençoando a vida, o trabalho, a saúde de todos os nossos preciosos irmãos. O profeta de Deus, para nós iniciarmos, o profeta de Deus na mensagem Perguntas e Resposta número 3, pregada 30 de 8 de 1964, parágrafo 251, ele nos diz assim: ele vai para a glória, ao céu, para as bodas da ceia, exatamente em tipo, como Isaac e Rebeca. Quando Rebeca foi se encontrar com Isaac, recorde de Eliezer. Eliezer era o mensageiro. Eliezer era o tipo de William Branham. Representando agora. Representando o que está acontecendo agora. A mensagem que saiu de Abraão, Eliezer saiu para encontrar uma noiva para Isaac. A mensagem que saiu de Abraão. Não era a mensagem de Eliezer. Era a mensagem de Abraão. Para uma esposa, para o seu filho Isaac. E sucedeu para com meu senhor Abraão. No parágrafo 52, o profeta continua. E ele diz: vá, não tome dentre os filisteus
não tome, não tome, fique no meio de seu povo, mostrando que a noiva de Cristo e Cristo são parentes consanguíneos. Porque Rebeca e Isaac eram primos. Cristo e a noiva são parentes sanguíneos. Como Isaac e Rebeca eram parentes. Agora, Rebeca não era parente de Eliezer. Ela era prima de Isaac. Ela não tinha consanguíneo com Eliezer. Ela tinha com Isaac. A noiva não é parente de William Branham. A noiva não tem o sangue de William Branham. Ela é parente de Cristo e carrega o sangue de Cristo. Então eles desceram. E esta bonita Rebeca saiu e apanhou a água. E ele orou. E deu água ao camelo e demais coisas. Então você observará que Rebeca tinha a escolha final. Tinha que ser de Rebeca. A escolha final tinha que ser de Rebeca. A escolha final tem que ser nossa. A escolha de Rebeca não era de Eliezer, tampouco de Abraão, tampouco dos seus pais, tampouco do seu irmão Labão. A escolha dela, a decisão dela tinha que ser dela. Nós não podemos ser uma massa de manobra jogada aos quatro ventos. Nós temos que termos a nossa decisão própria. Nós temos que decidir o que nós queremos e o que nós não queremos. Não é um homem que vai decidir por nós. Não é uma igreja que vai decidir por nós. A decisão tem que sair de nós. A minha decisão tem que ser tomada por mim. Aceitar ou rejeitar. Crer ou duvidar. Ir ou ficar. Ele pediu ao pai a moça. Ele pediu à mãe a moça. E nenhum deles pôde concordar. Queria que ela permanecesse. Não queria que ela fosse embora. Por mais tempo. Ele disse, não me detenhas. Não me detenhas, não me atrapalhe. Em minha obra. Não me detenha, não me impara, não me atrapalha na minha obra. E Rebeca teve que fazer uma escolha. Rebeca teve que fazer uma escolha. Porque ele disse, ela é virgem, deixe que ela faça a escolha. Não era a escolha, a decisão não era de Eliezer. Não era tampouco de Isaac, nem de Abraão, nem dos pais de Rebeca, nem do irmão Labão de Rebeca. A escolha era dela. Tinha que partir dela. E logo que isso ficou para ela decidir, rapidamente a sua mente estava decidida. Ela diz, eu irei. Que decisão, não? Bela decisão, eu irei. E ela montou no camelo. E ela montou. Não foi ninguém que montou ela no camelo. Ela própria montou no camelo. E foi se encontrar. Veja, o próprio camelo ao qual ela deu água foi o camelo que a transportou ao seu noivo.
e todo o seu sucesso. O próprio camelo, a quem ela havera dado água, foi em que ela montou e a conduziu ela para Isaac. Não foi o Damasceno Eliezer que a conduziu até o Isaac. Foi o camelo. Foi o poder. Quem nos conduzirá a Cristo, ao nosso Isaac? Não é o William Branham. É o camelo, é o poder. É o poder vivificador que está dentro de nós. Nós temos que crer na mensagem que ele trouxe. Ele trouxe uma mensagem de Isaac para nós. E nós recebemos esta mensagem. E quando nós recebemos a mensagem, nós cremos nela. E esta mensagem nos deu direito de escolha, de decisão. Ficar ou partir. E nós decidimos partir. E o próprio camelo, o próprio poder daquela besta, porque bestas representam poder. Na Bíblia, uma besta na Bíblia representa poder. E o próprio poder ao qual damos água e levamos o próprio poder que nós damos água e levamos. Aí o profeta faz uma exclamação. Ele diz, amém. Vem, água da vida. Louvor, a palavra. A palavra é a própria coisa que nos transportará à terra da glória, para encontrar com o noivo. Sim, Senhor. Amém. Esperando pela vinda daquele dia feliz do milênio. Quando o nosso bendito Senhor vier para levar a sua noiva para a sua noiva que espera. Quando o nosso bendito Senhor vier para levar a sua noiva que espera. Então não é o profeta, não é o mensageiro, não é o William Branham, nosso Eliezer, que vai nos levar. O trabalho dele era trazer a mensagem para nós. E a nossa decisão era aceitar ou rejeitar a mensagem. Em nenhum momento Eliezer levou uma mensagem própria dele. Em nenhum momento Eliezer foi buscar uma esposa para ele. Não. Ele foi buscar uma esposa para o seu Senhor. 256, perguntas e resposta número 3. E recorde, Isaac havia deixado a tenda e estava de pé lá fora no campo, meditando. No final da tarde, amém? Quando ele viu a Rebeca vindo, e ela nunca o havia visto. E ele nunca havia visto, mas foi um amor à primeira vista. Ela se apaixonou por ele, e ele por ela, e ela estava até mesmo coberta com um véu, pureza, santidade, inocência. Mesmo coberta com o véu, amém? Ó, que coisa! O véu da santidade. O que as denominações já jogou fora há muito tempo. O véu da santidade, o véu da simplicidade, o véu da humildade.
As denominações jogou fora há muito tempo. E veja, quando ela viu, o seu coração estava tão cheio de gozo, e ela não conhecia aquele com quem ela se casaria. Ela não conhecia aquele com quem ela se casaria. Amados e preciosos irmãos, defensores do nome Branham, a noiva conhece o William Branham. A noiva já teve um contato com o William Branham. Rebeca conheceu Isaac, conheceu Eliezer, falou com Eliezer, deu água para Eliezer, deu água para os camelos de Eliezer, mas ela nunca tinha visto Isaac. Nós recebemos a mensagem do profeta, o poder da mensagem do profeta, ouvimos o profeta e vemos o profeta, conhecemos o profeta, mas não conhecemos a Cristo, nunca vimos a Cristo, a não ser através da palavra. Mas um dia os nossos olhos o contemplarão. Olharemos para ele e ele para nós. Com quem ela se casaria? A não ser pela fé. Tudo que nós fazemos hoje em relação a Cristo, fazemos pela fé. Ao profeta exclama, amém. E recordem, Jesus deixará o reino e nós não encontraremos na glória. Jesus deixará o reino e nós não o encontraremos na glória. Nós não vamos partir daqui e ele vai estar num trono, sentado lá na glória, num trono esperando por nós. Não. Nós o encontraremos no ar, entre os céus e a terra. Nós o encontraremos no ar, entre o céu e a terra. Onde é expandido para nos remir. E ele encontrou com Rebeca no meio entre a casa dela e a casa dele. Isaac encontrou Rebeca no meio do caminho, entre a casa de Rebeca e a casa dele. Nós encontraremos Cristo no meio da jornada, entre os céus e a terra. Os céus, habitação dele. A terra, nossa habitação. E a levou para a sua casa. Aí sim ele encontra, toma ela pelas mãos e leva ela para a sua casa. Mas não foi, meus amados, preciosos irmãos, ouvintes, não foi o William Branham que levou ela para casa. Não. Quem levou ela para casa? Tomou ela pela mão e levou para casa, foi o próprio Isaac. Não é o William Branham que vai nos levar para casa, como muitos esperam. Que o William Branham tem que levantar, tem que falar a voz de arcanjo, o cemitério tem que abrir, nós temos que ressuscitar e subir com ele. Não, não é o William Branham. É Cristo. E saciou com tudo que o seu pai tinha. Ó, perfeito, exatamente perfeito, correto. Separou Deus o homem e a mulher. Separou Deus o homem e a mulher. É melhor eu não ler esta. É melhor eu não ler esta. Não ler esta. Vê? Eu tenho que dizer uma palavra, vê? Eu conheço todos vocês, mas
isso está sendo gravado. Vê você? Então, eu é melhor é algo sobre a pessoa que escreveu isto. Você sabe o que é. E é melhor eu falar com você em entrevista no escritório particular, vem? É melhor eu não creio, seria muito apropriado ler isso, vê? E não tem importância, a pessoa não há nada de errado com isso. Eles fizeram uma pergunta autêntica, mas eu penso que será melhor para eu ver isto em uma entrevista particular. Você não acha? Seja quem for, você sabe o que é, seja quem for. Muitas das vezes nós queremos respondermos pergunta particular que nós deveríamos falar unicamente com a pessoa dona da pergunta. Mas nós queremos despejar, queremos que todos saibam o quanto nós somos brilhantes, espertos, inteligentes para responder as perguntas. Que coisa! Já passamos do nosso tempo, pessoal. É melhor encerrarmos e nós irmos para o nosso almoço. Quanto tempo vocês querem que eu fique? Gaste aqui ou puxa aqui. Poxa, que coisa. Só talvez só mais um pouquinho. Se tem alguém que tem que ir logo, não deixe o seu almoço queimar. Mas se você puder, provavelmente eu estarei comendo lá no Blue Bar, ou em algum desses lugares. E eles provavelmente não te incomodarão. Se você tem que ir, Deus te abençoe. Eu compreendo, vê? E eu vou somente tomar eu vou colocar, está bem, aqui, e isto é tudo que eu vou responder. Então estás bem, isto tomará cerca de mais 15 minutos, então vou comer. Eu tenho 2 filhas casadas, e elas creem nesta mensagem, nesta mensagem de Elias. Isto é correto. Elas creem nesta mensagem e têm tomado uma posição por ela. Elas creem nesta mensagem e têm tomado uma posição por ela. Muitas das vezes nós cremos, mas nós não tomamos uma posição. E assim como Rebeca teve que tomar a sua posição e decidir, nós também temos que tomar a nossa posição e decidir. E tem recebido o que deve fazer, elas têm recebido oposição, o que devemos fazer. Fiquem firmes. Fiquem firmes. Absolutamente mostre sua cor. É isto. Não se entregue a eles. Não, Senhor. Eu não digo, não vá no meio deles, tenha companheirismo ou algo assim. Contanto que você possa ter companheirismo, mas quando eles vêm para mudar a dieta, você sabe, a pomba não come com o falcão. Tenha companheirismo, tenha amizade com eles. Abrace-os. Chame meu irmão, ore por eles. Mas se eles tentarem mudar a receita,
se eles tentarem adornar, embelezar, enfatizar, tentar tirar você do contexto, então deixa-os. Fique com o que o Espírito Santo colocou no seu coração. Irmão Brana, você explicaria, por favor, Marcos 13, 27? Também, irmão Brana, é sobre as pessoas em Apocalipse 20, versículo 7 ao 9. O que lutaram contra os santos? De onde eles vieram? Os que lutaram contra os santos, de onde eles vieram? Haverá lá um meio de transporte como a família de Noé? Haverá lá um meio de transporte como teve para a família de Noé? Apocalipse 13. Marcos 13, 27. Irmão Neville, Apocalipse 20, você está com a sua Bíblia aí? Irmão Kepes, Apocalipse 20 parece ser o 7 e o 9. Eu penso que enquanto eles procuram isso aqui, ele o tem bem aqui, Apocalipse, o que foi agora. Marcos 13, 27. Marcos 13, 27. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra, extremidade do céu, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Ele enviará os seus anjos e eles ajuntará os seus remidos, seus redimidos. E isso aconteceu nas eras. Em cada era ele enviou um anjo, um mensageiro, para reunir os seus escolhidos. Isto estava falando da ressurreição, da transladação, subindo, ele enviará os seus anjos para ajuntar. Já pensou você alguma vez o que são os anjos? Já pensou você alguma vez o que são os anjos? Mensageiro. Os anjos são mensageiros. Eles o ajuntarão, os congregará. Ele os ajuntará e os congregará, vê? Trazendo-os, ajuntando-os da extremidade da terra até a extremidade dos céus. A palavra que foi e está sendo manifesta na terra. Bem, entenderam? A palavra tem sido falada aqui. A palavra tem sido falada. Aqui está ela, manifestada. Bem? Correto? Irmão Kep, vejamos. E acabando-se os 1000 anos, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Correto? Eu acabei de explicar isso, não acabei? Como ele seria solto de sua prisão no fim dos 1000 anos. Certo? Eu tenho outra bem aqui, só um momento. Pergunta 42. Irmão Brana, foi isso de Deus ou foi isto? Foi isso de Deus ou foi isto meu próprio modo de fazer? Quantas coisas que aconteceram, quando tentando foi dito, veja, se você pode terminá-la, é uma boa caligrafia, mas a minha educação é pobre. O que diz aí? O irmão Brana fala com o irmão Neville.
Eu não creio que possa responder esta, irmão Campos. Ou não posso fazer, diz, foi isto, a não ser que isto, digamos se foi uma enfermeira, alguma coisa sobre enfermeira, foi isto de Deus quando eu parei de ser enfermeira, ou foi isto uma falta minha? Foi isto de Deus quando eu parei de ser enfermeira, ou foi isto uma coisa minha? Eu não sei, eu não saberia, diz o profeta, honestidade. Eu preferiria vê-la em uma entrevista particular, bem? Agora, enfermagem é uma coisa lícita, exatamente como uma enfermeira, eu diria agora a pessoa nunca, eu não joguei aquela para trás. Simplesmente para dizer que não responderia, pois aquilo significa tanto para aquela mulher, assim como a sua pergunta significa para você. Respondedores de pergunta. Nós temos que saber quando a pergunta é capciosa ou ela é uma pergunta de ajuda. Quando aquela pessoa faz aquela pergunta capciosa para testar você, como eles fizeram com Jesus e a mulher pecadora. Mestre, apanhamos essa mulher em adultério e na lei manda que nós apedrejamos. O que você diz? Era uma pergunta capciosa. Quando a pessoa vem fazer uma pergunta para você, você tem que ter discernimento, o sentido daquela pergunta que te é feita. Se ela é uma pergunta capciosa ou é uma pergunta de ajuda. Então, nem todas as perguntas que nos são feitas, nós vamos responder. Vamos ouvir, ponderar, discernir se ela é uma pergunta capciosa ou se é uma pergunta de ajuda. Se é uma pergunta que tem que ser respondida particularmente com a pessoa, não para o público. Mas muitas das vezes as perguntas são respondidas para o público. Chateamos as pessoas, deixamos as pessoas tristes, aborrecidas, porque aquela pergunta se refere a um problema dela, individual dela, particular dela. E nós fazemos com que o mundo inteiro fique sabendo. Ou a minha para mim, vê? Mas agora, se é uma enfermeira que simplesmente parou com a enfermagem porque você pensou que não devia trabalhar, bem, penso que enfermagem deve ser mais como uma misericórdia. Penso que a enfermagem deve ser mais como uma misericórdia. Porque você está ajudando alguém a sobreviver. Vê? Você deve pensar em fazer algo como um médico. Você deve pensar em fazer algo como um médico. Mas somos contra os nossos filhos estudar. Somos contra os nossos filhos fazer faculdade, fazer universidade, se formar a médico, a enfermeiro, a cientista. Um médico que é um bom médico ajudaria um homem sem se importar se ele tem um centavo ou não. Aqui está a diferença. Um verdadeiro médico, vê? E eu penso que um ministro, qualquer pessoa, os nossos serviços deveriam ser um para com os outros, porque faz a vida um pouquinho melhor a cada um.
Quando eles me disseram que eu tinha que pegar $100 por semana desta igreja por um salário, ora, isso foi como se me matasse. Agora, senhora Wilson, eu sei, e provavelmente o seu filho, os seus assentados aqui, recordam de anos atrás. Eu preguei aqui por 17 anos e nunca tirei um centavo na minha vida. Cada dinheirinho, tudo que eu podia fazer, eu colocava diretamente nisto, vem? E quando eles me disseram que eu tinha que apanhar isso para que eu pudesse estar nestas reuniões, isso pareceu que me arruinaria. Vem? Naturalmente, eu creio que não tem problema, mas só para mim. Vê? Vê você? Isso é só para mim. Vê você? Vocês fazem o que quiser. Eu não desejo nada, nenhum dinheiro. A única coisa que quero é a sua amizade. E a proteção de Deus para conosco. É a única coisa que nos interessa. Eu te amo, vê? Vós amo, eu vos amo. E desejo que vocês estejam certos. E eu mesmo desejo estar certo. E agora eu quero que vocês creiam em mim. Eu creio que vocês... E se você chega a mim com uma pergunta, eu desejo ser honesto com vocês. Se eu lhes falar no nome do Senhor, quero que vocês façam exatamente o que te disse para fazer. Não modifique nem um pouquinho. Deixa como eu disse. Ensine como eu ensinei. Faça como eu fiz. Então, eu penso que nós daremos bem assim, vê? E então, outros... Então, agora, se é sobre enfermeira, e eu penso, se você em seu coração quer ser uma enfermeira, não é todo mundo que pode ser enfermeira. Uma enfermeira é alguém que é gentil, é educada com as pessoas. Penso que uma enfermeira, se você já ficou doente para ir ao hospital ou algo, e ver uma verdadeira enfermeira gentil, a qual vem e te faz te faz estar confortável ou algo. Fiz uma operação por quanto fui atirado. Naquela época, tive que ir para o hospital. Havia uma velha enfermeira lá, eu a chamava de conserva doce. Porque ela sempre estava com a conserva na boca, comendo, e era assim o tempo todo. E eu tinha simplesmente cerca de 14 anos de idade, e eu fui atirado, e de qualquer forma ela era simplesmente uma pequena criatura comum. E ela com as pernas e ela com as pernas atiradas, quase que ambas se arrebentavam, todas assim, e ela colocava um travesseiro aqui e outro travesseiro ali, e o tempo todo estava sempre me ajudando. E sempre pensava, eu era simplesmente um rapazinho, e eu pensava que
eu podia casar com ela, porque ela era tão educada e gentil para comigo. Bem, eu aquilo, vê? Você aqui significa algo, vê? Em fazer alguma coisa. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Número 1. O pijama para a senhora. Agora espere um momento. Deixe-me ler isto. O irmão Brana lê a pergunta para si mesmo. O que nós queremos resumir, meus irmãos, é o seguinte. Nós começamos a detalhar, falar sobre Rebeca, Isaac e Eliezer. 3 personagens. 3 personagens. Rebeca, Eliezer e Isaac. 3 personagens central nessa conjunção. Mas nós esquecemos de um detalhe muito importante, encontrado lá no versículo 7 de Gênesis 24. Lá tem um ser que ele não aparece na história. Abraão sabia dele. Eliezer sabia dele. Que era o anjo do Senhor. Agora, se Eliezer era o anjo de Rebeca, Eliezer não era o anjo de Isaac. Eliezer era o anjo de Rebeca. O anjo do versículo 7 de Gênesis 24 era o anjo do Senhor. Então havia o anjo do Senhor e o anjo de Rebeca. Há o anjo da igreja e o anjo do Senhor. O anjo da igreja levantando da terra, levantando dentro da igreja. O anjo do Senhor descendo da eternidade. Sempre foi assim e sempre será assim. O anjo da igreja e o anjo para a igreja. Olha a diferença. O anjo da igreja e o anjo para a igreja. O anjo da igreja seria o profeta que se levantaria da terra. O anjo para a igreja era o anjo descendo da eternidade. É simples, é fácil para entender. Quando nós queremos entender. O irmão Brana não veio da eternidade. O irmão Brana veio da terra, dos 16 elementos. Por isso ele morreu e foi para a sepultura. Jesus em 3 dias ressuscitou e se ascendeu ao céu. O irmão Brana não. Em hipótese alguma, nós podemos credenciar a William Brana a Jesus Cristo. William Brana é William Brana. Jesus Cristo é Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude na nossa jornada. Você que ainda não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero batizar você. Procure-me, entre em contato comigo, aí está o meu telefone. Eu quero te batizar em nome do Senhor Jesus Cristo para que a sua obra seja completa. Deus os abençoe, shalom a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a nossa próxima programação, permitindo o Senhor.